Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo dando continuidade ao estudo dos limites. Nessa aula aqui eu vou continuar resolvendo exemplos sobre as leis dos limites, beleza? Então, se você não está inscrito, se inscreve lá no canal Só Números e vamos para a aula. Pessoal, começando nossa aula, dá uma olhadinha aqui, ó. Exemplo. Vamos supor que você chegou na sua prova e o professor falou assim, determine. Eu quero saber qual é o limite da função raiz quadrada de 16 menos x quadrado quando x tende a 4 pela esquerda. No futuro, nós vamos ver que dá para resolver isso aí de uma forma mais direta. Mas, às vezes, tem aluno que, quando vai resolver de forma direta, ele acaba errando. Então, nós estamos treinando o passo a passo agora aqui, para ver se você não se adaptar com a forma rápida, você usa assim, tá? Então, o que é que nós vamos fazer usando a lei? Nós temos aqui que calcular o limite da raiz de uma função, tá? O limite da raiz de uma função. O que é que você pode fazer? Você pode tirar a raiz da funçãozinha aqui e jogar a raiz em todo o limite. Ou seja, isso aí ficaria igual. Aí você vai escrever assim, ó. A raiz grande, aí aqui dentro você coloca do limite de quando x tende a 4 pela esquerda, do que sobrou aqui? De 16 menos x ao quadrado. Tá? Vou colocar dentro de um parênteses para ficar bonitinho. Ou seja, nós tínhamos que calcular o limite da raiz de uma função. E agora nós temos a raiz do limite da função. E isso aí vai ficando um pouco mais fácil. Outra coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, ó, eu vou fazer a distributiva, eu vou jogar o limite para esse primeiro carinha da função e vou jogar o limite para esse segundo. Porque esse 16 menos x quadrado, vou colocar aqui, ó, 16 menos x ao quadrado, você pode pensar como duas funções. Essa aqui é a função f e essa aqui é a função g. A subtração de duas funções. Então, o limite da subtração é a subtração dos limites. Isso aí ficaria assim, ó, bem grandinho aqui, deixa eu ver, vou colocar do da raiz, ó. Raiz está aqui, aí vai ficar limite, quando x tende a 4 pela esquerda, do número 16, certo? Acabou a primeira coisa, joguei aqui. Menos, agora vem o outro. Ó, só para não ficar muito bolado, eu vou colocar dentro de um parênteses. Menos, agora vem o outro. O limite, quando x tende a 4 pela esquerda, x tende a 4 pela esquerda, de quem? Da função x ao quadrado. E fecha. Perfeito? Então, o que eu fiz? Eu apliquei a lei do limite. Só isso. Só estou usando as leis dos limites. Gente, agora que nós temos que entender o seguinte. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho a função limite da função constante 16, quando x tende a 4 pela esquerda. Se eu fizer um gráfico aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui bem rapidinho, só para você entender super bem, hein? Se você tivesse aqui um plano cartesiano, essa primeira função aqui, ó, limite da função 16, é uma função constante, ou seja, é uma reta, certo? Então, se você se aproximar aqui, ó, do 4, o 4 está aqui, ó. Se você se aproximar do 4 pela esquerda, a hora que você chegar muito perto do 4, você vai procurar o gráfico vai estar lá em cima e o valor está aqui. E qual é o valor que está aqui? O valor 16. Ou seja, o limite de uma constante, c, é o próprio c. O limite da constante 16 é o próprio 16, certo? Então, aqui nós vamos colocar um sinal de igual. Vamos continuar com a super raiz aqui, ó, e aqui deu 16. Então, a primeira resposta nós já sabemos, é 16. Menos, agora, deixa eu ver o que eu faço aqui. Por quê? Aqui eu tenho o limite de uma potência, então eu vou ter que separar ainda, ó. Vou fazer assim, ó. Vou usar passo a passo. Então, isso aí vai ficar o limite, quando x tende a 4 pela esquerda,
da função x e o expoente 2 vai para fora, ó. Entendeu? Aqui nós tínhamos o limite de uma potência e nós escrevemos a potência do limite. Então, fecha aqui, tudo dentro da raiz. Olha que bonitinho isso aí. Gente, agora é o seguinte, ó. Nós vimos lá que o limite da função x, quando x tende a 4, se o x está tendendo a 4, aqui é o próprio 4, correto? Então, seria o próprio 4. Só que ele está tendendo ao 4 pela esquerda. Se ele está tendendo a 4 pela esquerda, nós temos que imaginar que ele é um número muito, 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 muito perto do 4. Muito perto mesmo. Só que ele não é o 4. Ele pode ser algo do tipo assim, ó, 3,9999999. E lá no final, um 6. Vamos dizer assim, ele é um número assim, muito, 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 muito perto do 4, mas não é o próprio 4, tá? Então, eu vou colocar esse número no lugar do x, tá? Vou colocar ele no lugar do x. Então, acompanhe o raciocínio, que agora eu vou fazer uma conta direta. Ó, aqui vai ficar assim. Raiz grande do número 16 menos. Agora, aqui eu vou fazer direto, hein? Ó, limite quando x tende a 4 pela esquerda. O x está tendendo a 4 pela esquerda. Qual é o valor do x aqui, ó? Qual é o valor desse x? Se o x está se aproximando do 4, então eu posso dizer que o x quase é 4. Quem que nós imaginamos que o x seria? Isso aqui, ó. 3,9999999. Então, aqui, ó, no lugar disso da minha mão, eu vou colocar aquele número lá, 3,9999999, que é quase 4. É quase, mas não é o 4. Quando eu elevar isso ao quadrado, tipo 4 elevado ao quadrado dá 16. Só que lá não é 4 ao quadrado, lá é quase 4 ao quadrado. Isso quer dizer que aqui vai dar quase 16. Quase 16. Aqui vai dar alguma coisa do tipo assim, ó, vou colocar aqui 15,999 e assim vai, ó. Certo? É muito perto. Resposta final, resposta quase final. 16 menos alguém muito perto do 16, essa conta aqui embaixo tende a que valor? 0. Então, você teria a raiz quadrada do número 0. E qual é a raiz quadrada de 0? 0. E finalizamos esse limite. Beleza? Então, o limite daquela função, quando x tende a 4 pela esquerda, dá 0. No futuro, nós vamos fazer isso de uma forma muito, muito mais rápida. Mas é bom entender o passo a passo das leis. Beleza, pessoal? Finalizamos, então, essa aula do limite aqui e eu vou gravar mais vídeo. Um abraço, até as próximas aulas. Fui!